É especialista em filosofia clínica pelo Instituto Packer, mestrado em filosofia na Universidade Federal de Uberlândia, coordenador do êxodo de algumas casas espíritas, tem 3 livros publicados, 2 espíritas e 1 na área de filosofia. O Fernando tem estudado Platão também. Cada técnica ou liberar estará presente para nos falar sobre religião e mediunidade em Sócrates de Platão. Boa tarde. Boa tarde. Depois do almoço, dizer boa tarde. Há um tempo atrás, um sábio me fez, meu pai. E minha mãe me matriculou junto com ele no estudo da vida. Como espíritas que eram, eu estou tentando aceitar essa matrícula até hoje. Já tem mais de 30 anos. E há outro tempo atrás, bem menor, eu li, pela 100ª vez, Kardec falando que Platão e Sócrates, não pode dissociar, nós já vimos aqui, não pode dissociar os dois. Kardec e Platão são precursores da ideia cristã e do espiritismo. Aí eu disse assim, eu já estava aposentado, aí eu disse assim, eu vou estudar isso. Olha que eu já estudava a doutrina espírita, mas não entendia nem o que era espiritismo, eu vou estudar. Aí me matriculei num curso de filosofia. Consegui vencer com essa ideia de estudar Platão e Sócrates como precursores da ideia cristã e do espiritismo. Não consegui entender. Se eu tenho que fazer mestrado, estou fazendo. Aí me chamaram para eu fazer uma apresentação. Lá na doutrina espírita é um pouco diferente. Aqui dá uma tremedeira. Aí me disseram assim, vai lá falar do que tu está estudando. É no meio, é? Do lado. Ah, já vi. Aí saiu, religião e mediunidade de Sócrates em Platão. É uma nota de rodapé, a introdução do trabalho do Adilson. Religião e mediunidade de Sócrates em Platão. Nós vamos tratar apenas de alguns apontamentos que nós encontramos e 3 livros, Apologia, Eutífilo e Teágenes. Como já aconteceram algumas perguntas, aconteceram perguntas aos 2 colegas que me antecederam, a nomenclatura de Platão, ela é rica nesse item, mediunidade de Sócrates em Platão. Mas nós vamos destacar apenas estes 3 itens. Esse trabalho busca comparativos entre o comportamento de Sócrates, descrito em alguns diálogos platônicos, como nós já relatamos. Podemos responder algumas perguntas após estudarmos essas telas. Por exemplo, é possível ver no projeto de busca da verdade, considerado por Sócrates como missão sagrada, fundamentos que caracterizam religiosidade? Houve uma questão agora mesmo, e que foi dito que ele foi morto por causa disso. Que ele estava inventando deuses. Ele estava se comunicando com Deus. Ele não foi morto por causa disso? Pois então, é possível se ver religiosidade nesses comportamentos de Sócrates? A ajuda explícita de um daimon, aquele que une principalmente o deus Apolo, no caso dele especificamente, que ele é fonte, trouxe aquela informação, trouxe aquela informação de que ele era um mau estado, todos nós sabemos. Então esse daimon unia o deus Apolo até ele como medianeiro. A ajuda explícita de um daimon em algumas decisões de Sócrates denota mediunidade? Questão boa, né? vocês vão responder depois que a gente passar algumas telas.
Podemos considerar o item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates e Platão, precursor da ideia do Espiritismo. Vocês já viram que várias pessoas falaram sobre esse item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo? Aqui nós temos perto de 50 pessoas. Já pensou se nós, 50 pessoas, 30 vão ajudar no Vadimeco, não é isso, Luiz Pessoa, né? As outras 20 vão se questionar e buscar por que Kardec, o codificador, o mensageiro lúcido, o maior deles, da doutrina dos espíritos, informa isso textualmente. Sócrates e Platão são precursores da ideia cristã e do espiritismo. Os restantes, viu, Luiz Pessoa? 20 vão, né? 30 vão para lá para o Vadimeco e 20 vão trazer essa resposta no ano que vem, né? Vamos dar uma passada na religiosidade grega. Era uma salada aquilo ali. Nessa época que Sócrates vivia, aquilo ali era uma efervescência. O poderio grego impunha o panteão. Aí tinha o orfismo por debaixo dos panos que vinha desde, o último foi Pitágoras antes de Sócrates, trazendo informações. E vinha tantas coisas ali. Aí tinha os adivinhos que iam lá, abriam as árvores, olhavam para as nuvens. Aí as pessoas iam lá perguntar: será que amanhã eu vou ganhar na loteria? Elas perguntavam isso, né? Será que eu vou ganhar a guerra? Será que eu vou casar bem? Né? Aí eles abriam os pássaros, eles olhavam as nuvens e davam a resposta. Quando eles não se satisfaziam, eles iam até as pitonisas, principalmente de Delfos, né? Onde nós encontramos textualmente: conhece-se a ti mesmo bem na porta, né? De Querefonte, ao trazer essa informação, fez com que Sócrates fosse buscar a verdade. Os gregos estabeleceram uma interpretação religiosa para a sua religião com os deuses através de pessoas diferenciadas que recebiam sinais dos deuses, conforme aponta Burckhardt. Esse livro do Burckhardt que a gente está usando é Religião Grega na Época Clássica e Arcaica. Por seu intermédio, os deuses fornecem ao homem, ainda que de modo codificado, instruções e orientações. Eles acreditavam que as nuvens, eles acreditavam que os pássaros, eles acreditavam que as coisas materiais davam informações dos deuses. Ainda bem que hoje a gente não acredita, né? Continuando a religiosidade grega, nós vamos buscar Dóris, que comenta também, é o mesmo livro do companheiro ali, ó, por isso que eu falei, né? É uma nota de rodapé da introdução do Adilson. É o mesmo livro dele, Os Gregos e os Racionais, né? Comenta que as comunicações com os deuses mostravam um eu oculto, de origem irracional e divina. Olha, essa história de irracional é bem interessante. Nós estamos começando um trabalho, e aqui eu vou fazer um parênteses, uma nota de rodapé, sobre essa irracionalidade aí, porque tem a irracionalidade quando a gente pensa da pessoa irracional, sem razão, onde a gente olha as vísceras de uma planta, de uma ave morta, e as vísceras de uma ave morta, e entende que aquilo ali está dizendo alguma coisa do nosso futuro. Existe essa linha de irracionalidade. Mas também existe a linha da irracionalidade que leva as pessoas a entender aquilo que está fora do raciocínio normal. E aí, no caso, são os daimons, são os espíritos. Então, essa linha de estudo, de pesquisa, nós estamos entrando. A outra linha de pesquisa que nós estamos entrando, eu ainda estou na nota de rodapé. A outra linha que nós entendemos, que estamos adentrando, são aqueles 30 e poucos itens que tem no item 4 da introdução do Evangelho, que fala
literalmente as coisas de Sócrates. Não fala lá? Aí ele faz uma. Aí nós vamos buscar. Essas eu não consigo responder. Que nem um pouco o colega fez a pergunta, né? A gente ainda tem que buscar. Onde é que está aquilo? Está onde? Está lá no Fedon? Está lá na Apologia? Por que ele disse isso? Para poder fundamentar. Porque o Kardec disse aquilo com soberania. Não foi? Ele escreveu isso, sabe aonde? Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E para nós que somos matriculados na doutrina dos Espíritos, o que significa o Evangelho segundo o Espiritismo? Um roteiro de vida, não é verdade? É o Evangelho. E ele escreveu isso no Evangelho, na introdução. Isso nós entraremos futuramente, não nesse trabalho. Um dia eu trago. Ao lado da velha crença em mensageiros divinos, é isso que a gente está falando, que se comunicam com os homens através de sonhos e visões. O nosso companheiro Adilson destacou esse item. Surge também em alguns escritores do período clássico uma nova crença. Período clássico da época grega, que é o período do 4º século, 5º século, 3º século antes de Cristo. Alguns escritores do período clássico, uma nova crença relacionada à experiência de um poder humano. Um poder inato. Nós vimos o Adilson falar, através do Turro, né, que o Sócrates é um xamã, não foi? É isso aqui que nós encontramos em Dógenes. Ainda na religiosidade grega, nós concluímos que os adivinhos eram homens, porque é o que nós falamos antes, eram homens que exerciam atividades parecidas com as caracterizadas pelo comportamento religioso descrito pelos dois autores, Sócrates e Dógenes. Eutífron é um dos diálogos em que Platão assina como uma das personagens que é interlocutora de Sócrates, é um adivinho. E Eutífron vai lá no pórtico do rei fazer uma acusação. Ele se encontra com Sócrates no pórtico do rei. Sócrates foi saber o que estava acontecendo, o que estavam acusando ele, e Eutífron foi no pórtico do rei para acusar o seu pai. Por quê? Porque o seu pai prendeu um cidadão lá, porque esse cidadão matou alguém, e disse assim: eu vou prender, vou saber o que vou fazer contigo. Deixou ele sem comer, sem beber, o cara morreu. Aí o Eutífron, que era um representante da religiosidade, daquela salada religiosa que existia na época de Sócrates, ele, por ser um representante, não admitia. Tratava-se de um miasma, que era aquilo que era repassado pelos assassinos para os seus descendentes. Ele, como filho de um assassino, ele precisava punir o seu pai. Missão religiosa de Sócrates. Na Apologia, e aí o companheiro ali de Nova Iguaçu, o companheiro de Nova Iguaçu perguntou quais os textos. Nós vamos usar 3. Um deles é este, Apologia de Sócrates, onde nós encontramos Sócrates falando: é por isso que continuo a procurar e examinar, de acordo com a vontade do Deus. Alguém falou aí que ele estava esperando a fala do Deus lá no banquete, não foi, companheiro? Que ele estava esperando a vontade do Deus. Ele recebia isso. Tem alguém aqui que não é espírita? Não. Então nós que somos espíritas, nós sabemos que o telefone toca daqui para lá, não é? Lá para cá, né? Então quando ele estava, e às vezes no banquete, ele recebia informação, aí ele passava a informação, né? E ele recebia essa informação dos deuses. Ele diz isso claramente aqui no Eutífron. E outros detalhes. Tem uma historinha que a gente vai contar depois a esse respeito, que vai dar tempo. Ainda falando dessa missão, no Eutífron, ele diz assim: parece estranho pelo que eu vi, diz que sou um fazedor de Deus. Foi o que
proporcionou o prêmio da sua acusação, né? Ele ser fazedor de Deus, porque ele falava com Daimon. Estava esquisito falando com Daimon, né? Esse cara está inventando Deus, né? Mas ele entendia que essa era uma missão. Rebuscando o livro dos Médios, que está nos ajudando para entender essa mediunidade, nós encontramos lá no livro do Médio que os sonhos espíritas se produzem de duas maneiras distintas: uma voz interior, uma voz exterior. Emmanuel, no livro O Consolador, nos diz claramente: a mediunidade do futuro será a intuição, verdade? Vai ser a intuição. E o Sócrates já falava sobre isso, sobre a intuição. Ainda no livro do Médio, nós encontramos, o Adilson falou sobre algumas mediunidades, nós encontramos sobre a mediunidade de audiente, que é a mediunidade ostensiva do Sócrates. Como todos os que estão aqui são adeptos da doutrina dos espíritos, não há necessidade de explorar o entendimento dessa mediunidade. Bom, vamos lá na mediunidade de Sócrates. Aí ele fala do Teades. O Teades tem uma característica interessante. Ele relata claramente a sua mediunidade de audiência. Lá ele relata. Ele diz assim: ocorre em mim favorecimento dos deuses. Favorecimento por quê? Porque ele tinha a ideia de que quando ele falava para as pessoas a respeito do que o Daimon o ajudava, ele estava ajudando as pessoas. Então isso era favorecimento. Fazer o bem para as pessoas era favorecimento. É uma das noções de ideia cristã que Kardec traz de Sócrates e Platão. Então ele tinha um favorecimento dado pelos deuses. Escolhemos entre os episódios um deles no Teades. 5 minutos? Ainda não. Veja bem que interessante essa historinha que está no Teades. Tem várias, tá? Lá no Teades. Então, no Teades nós tiramos essa historinha. Quando, eu vou olhar para cá que fica mais fácil do que olhar para ali. Quando Timarco, acompanhado de filho, ele está num banquete, ele está batendo papo, eles metiam, ele bebiam bastante, você sabia disso? O pau cantava mesmo, os bichos entravam no vinho, não era na nossa branquinha, não, era no vinho, na nossa latinha de Minas Gerais, não, era no vinho. E eles entravam. Só que Sócrates tinha a característica de não ficar bêbado. Alguns diálogos mostram isso. Bom, mas ele estava nesse ambiente quando Timarco, acompanhado de Filemon, filho de eu tenho uma dificuldade de falar esse nome, Filemonides, levantou-se e deixou na mesa com a intenção de matar Níceas. Ninguém sabia. Saiu, vai matar um cara lá, filho de Eros, tá esse moço aí. Somente eles conheciam o plano, ele e esse cara. Mas Timarco, já de pé, dirigiu a palavra a mim, Sócrates, só está contando. O que dizes, Sócrates? Continuai a beber, rapazes. Quanto a mim, preciso sair, voltarei, queira a sorte. Olha, ele disse queira a sorte, porque sabe o que queria fazer, né? Mudou? Mudou. Foi então que a minha voz se manifestou e eu disse a ele: não sai, pois meu costumeiro sinal divino manifestou-se. Ele se deteve, mas pouco depois dispôs-se novamente a partir e disse: bem, estou indo, Sócrates. Na minha terra de São esse cara filho de uma égua, porque ele está recebendo a informação e já sabia que o Sócrates ajudava a galera, pô. E o cara vai, né? Só está avisando para ele. Uma segunda vez a voz se manifestou e novamente insistiu. Tem que passar. Uma segunda vez a voz se manifestou e novamente insisti que ele ficasse. Mas da terceira vez, desejando que eu não notasse, levantou-se e, sem nada dizer a mim, e no intuito de me escapar, quando fiquei por um momento atento a outra coisa, safou-se. Foi assim que partiu para realizar o ato que o conduzia
Está literal isso aqui, viu? Está literal. O Sócrates estava ajudando, ele estava tendo o benefício dos deuses. Não, ele não estava ajudando as pessoas, mas as pessoas, muitas das vezes, não atendiam. É isso que nós podemos tentar encaixar as informações contidas na frase de Kardec, lá no item 4 do Evangelho, da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, ele diz o seguinte, Kardec: aos que considerarem esse paralelo uma profanação. Por que profanação? Sócrates não foi morto por não ter, por ser ateu, não é? Inventar deuses, né? Isso aqui é palavra do senhor Allan Kardec. Uma profanação, e pretendem que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo. Diremos que não era pagão Aristóteles. Além disso, estas citações provarão que Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, foram intuídos pela ideia cristã. Em seus escritos também se nos deparam os princípios fundamentais dos Espíritos. É isso que o nosso grupo está começando a adentrar. Nós vamos lá no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 28, e nós encontramos o senhor Emmanuel, através da pena de Francisco Cândido Xavier, dizendo assim: a lei áurea, a lei de ouro. Qual é a lei de ouro? Fazer. A lei de ouro é lei áurea, né? Fazer ao próximo. Aí ele diz assim: esta lei, ela está desde antes das civilizações antigas. Aí ele mostra lá esta lei, e ele diz quem falou e como falou entre os hindus, entre os chineses, entre os egípcios. Fundamenta Kardec. E a gente não pode esquecer que este senhor Allan Kardec nos trouxe, para nós que acreditamos e para nós que conhecemos da racionalidade, da fé, que é racionalidade da doutrina dos Espíritos, que ele não poderia deixar de ter lido Platão para poder dar as informações. Era isso que eu tinha que falar. E sobre as perguntas, eu estou corroborando com o meu amigo Adilson. O nosso companheiro Rubens as responderá. Vou passar as perguntas para vocês. Tem um pessoal que está acompanhando o evento pela Web Rádio Fraternidade. Então, o colega nosso Felipe, que é o doutor Alexandre Caroli, ele queria falar alguma coisa para a gente. Ele mandou pelo Facebook. Peraí, Marcelo, tem que falar no microfone, senão o Alexandre não vai conseguir ouvir você falando, nem ninguém que está na web rádio. Aguarda, Marcelo, o microfone está chegando. Não brinque comigo com o microfone. Eu e o Jair, a gente fica muito. A questão do Alexandre, ele coloca a explicação do íon, tá? Ele diz que a questão do íon é um termo latino que vem de iônico ou iônicos, Iônia ou da Jônia, e que a parte do magnetismo vem em 1791, 1867 por Michael Faraday. Então um termo não teria nada a ver com o outro. Ok. Tá bom. Obrigado. Pode ser para fazer pergunta? Não, eu não queria interferir, mas eu tenho uma outra hipótese, que íon, em grego, significa violeta. Provavelmente, a ionização se deve ao fato da fluorescência ter alguma coloração violeta. E a jônia se chamava Iônia justamente por causa das violetas. Obrigado.
Ok, então nós mudamos de pergunta. Nossa pergunta agora é: por que Michael Faraday usou o termo iônico, íon? Mudando de século. Será que isso devia ser a Jônia e tal, ou não? Fluorescência. É mais lógica, caminho ao físico. Amigos, eu não sei os detalhes da história da ciência, da origem das palavras, mas uma das perguntas que o Sadia tinha feito, o magnetismo é entendido como um tipo de força que existe entre cargas elétricas em movimento. Um íon é um elemento com excesso ou ausência de cargas elétricas. Então, um íon em movimento vai gerar campo magnético, assim como, sei lá, cargas elétricas individuais. Mas se a palavra íon tem a ver, eu também não sei responder. Acho que, como o Alexandre Carol ali comentou, são coisas diferentes. O Alexandre deve ter olhado no dicionário, deve ter olhado no Wise, deve ter olhado na parte da etimologia. Tá? O pessoal da etimologia procura o significado das palavras o mais antigo possível. Eles só falam aquilo que eles registram. Tá? Então teria que ser feito um estudo ainda melhor do que a informação que a gente tem do Wise para poder fechar a questão. E rapidamente comentando o que o Rubens comentou, de fato, por exemplo, na lâmpada aqui fluorescente, a gente tem gás, a gente diz ionizado, são os elementos do gás perdem alguns elétrons e, por causa disso, ele fica num estado em que as energias que ele recebe e emite permite a emissão da luz. Pode ser que tenha isso a ver, aí, eu não sei, mas faz sentido o que ele comentou. Como teve várias discussões, 3 apresentações sobre Platão, agora, partindo de uma pergunta contrária, o quanto que ignorar esse aspecto da religiosidade em Platão, o quanto que ignorar esse aspecto não atrapalha para compreender o próprio Platão? Obrigado, Thiago, pela oportunidade. Realmente, à medida que a gente vai aprofundando os estudos tanto da doutrina dos espíritos quanto da doutrina doutrina platônica, Sócrates-Platão, a gente vai percebendo uma similitude ímpar. A gente vê no Leon Denis, que o companheiro Rubens está fazendo esse trabalho, a gente vê uma incrível semelhança na forma de falar. A gente pega alguns mensagens de Emmanuel, a gente pega outras mensagens, eu falo de Emmanuel porque é o que eu mais estou habituado a ler. A gente vê dentro da mensagem métodos, a gente vê formas de ser feita a frase que é platônica, que é socrática. Então, e a gente fica influenciado por esse afã de se aprofundar, a gente fica enriquecido com essas descobertas e faz com que um velho de 63 anos esteja começando a aprender esse troço. Obrigado. Boa tarde, eu sou o Marco, a gente pertence à USA Cidade de São Miguel Paulista, na ponta da Zona Leste. E interessante a gente pensar em relação a Sócrates, Platão, aos grandes filósofos, principalmente aos dois, porque Platão fala do mundo das ideias, o mundo original, que seria como se a gente for colocar do nosso ponto de vista, o mundo espiritual, da onde surge, que é o mundo natural e primitivo, da onde nós surgimos, e que vem as ideias, que vem os pensamentos, que são transmitidos a todos os homens. Então, se a gente analisar desse ponto de vista, está coerente, está bem pareado com a doutrina espírita, não tem nem o que discutir. Obrigado pela afirmação. E assim, eu gostaria que você falasse mais, porque assim, o pouco que eu conheço de filosofia, a gente vê, que a minha formação não é filosofia, mas a gente pegando essa questão, principalmente dessas relações, a gente consegue visualizar dessa forma.
Não sei se você concorda, se você pode... Sem dúvida nenhuma, eu concordo, eu estava acabando de falar, a gente se empolga quando começa a se aprofundar, né? E assim, eu acho interessante, se a gente rebuscar o livro dos Espíritos de ponta a ponta, uma quantidade percentual muito grande de respostas dadas pelos companheiros espirituais capitaneados pelo Espírito de Verdade dizem o seguinte: vocês não têm palavras para que eu possa responder, vocês não vão entender o que nós podemos dizer para vocês. E aí, quando a gente lê filósofos como Sócrates e Platão, eles falando essas coisas, aí diz assim, por isso que as pessoas estão interpretando dessa forma, porque ainda não tinham condições de entender a realidade. Por isso que essa terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos Consoladora, só chegou agora, e nós mal a conhecemos, né? Nós estamos fazendo um pouco de entendimento dela, mas nós temos 5 livros para nos ajudar. Mas aí nós nos entendemos. E esses 5 livros dizem o quê? Esclarece os ensinos de Jesus, não é verdade? É verdade. Aí a gente não entende. Aí vem Chico, bota 400 livros na nossa mão. Vem de volta, bota 200 e tanto. Vem Parceiro, bota mais. E a gente continua aqui, não é? Tentando entender filósofos. E precisamos acreditar o que Kardec colocou lá e a fundo. É só uma dúvida que me ocorreu agora. Existe alguma mensagem assinada por Sócrates, ou na Revista Espírita, ou na codificação, que ele possa ser consultado também para saber se ele menciona algum fato relacionado a isso? Não me ocorreu agora. Não existe. Existe o quê? Sócrates e Platão fazendo um trabalho junto com o Espírito de Verdade, na equipe de... Mas falando sobre isso que nós estamos, por isso que se torna mais difícil ainda, né? Eu queria chamar a atenção da pergunta do Luiz, né, que revela um pouco de estranhamento. Por que a gente volta a um texto de 2.500 anos atrás procurando o significado dele? Qual que é a utilidade prática disso? Na verdade, sempre que a gente faz isso dentro da universidade, a gente está procurando... Esse é um dos princípios de uma tese, a originalidade, no sentido de buscar o sentido original. A gente está, de alguma forma, agindo como Tomé, a gente está vendo para crer. Tá? Porque o fato de a gente ter uma autoridade escrevendo ou afirmando determinada coisa, uma autoridade, um especialista em Sócrates que diz, Sócrates pensa dessa forma, tá? Platão pensa dessa forma, não significa que a gente deva aceitar porque ele é uma autoridade. Então, a gente vai sempre perguntar para ele, mas onde você fundamenta isso que você está dizendo? Tá? Isso é tão grave para nós. Por exemplo, um autor quase contemporâneo nosso, Maslow. A gente pega a maioria dos livros de administração de hoje, e os livros falam que ele montou uma hierarquia de necessidades humanas, que essa hierarquia tem 5 níveis, tá? Que ela forma uma pirâmide. Tá? Se você pegar a grande maioria dos manuais de administração, eles afirmam isso. Quando você vai ler o Maslow, você vê que ele nunca falou em pirâmide, que os 5 níveis estão no primeiro artigo que ele escreveu, depois ele foi tornando mais complexo, que a ideia de necessidades humanas é a ideia dos níveis mais baixos da motivação, depois ele descreveu a motivação como um fenômeno totalmente diferente, fundamentando tudo isso. Então, aquilo que as autoridades vinham pregando, com base na leitura de um texto, não se sustenta com a leitura como um todo. Por isso é que a gente está sempre voltando às origens, voltando às fontes. E se a gente está discutindo que Sócrates e Platão são precursores da ideia espírita, que é a afirmação de Kardec, então, ao fazer a releitura de Sócrates e Platão, a gente vai ver se isso se fundamenta ou não, é o que eles estão fazendo. Voltando, relendo, buscando evidências. E quando eles conversam com a comunidade dos filósofos, citando as fontes de Sócrates e Platão, eles fazem isso com muito mais autoridade do que apenas se a gente retirasse o início do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o estudo rápido que Kardec fez para fundamentar essa tese. É por isso que a gente está sempre em busca de algo mais do que a mera informação. É a diferença entre informação e conhecimento. Ok?
Porque senão fica parecendo que a gente fica assim na universidade fazendo nada. Fazendo nada importante. E não é verdade. Eu posso falar um pouco? Antes dele falar, pode. Eu não ia. Já estouramos o tempo, vamos estourar mais 2 minutinhos. A questão foi por que vai até lá, né? Vamos imaginar Kardec lançando o Livro dos Espíritos 2, 3 meses depois. Ele foi apedrejado, ele foi escorraçado. Então ele precisava mostrar autoridade sobre o assunto. E ele buscou Sócrates e Platão, já no 3º livro, né, buscou Sócrates e Platão, para mostrar, olha assim, olha, eu sei o que eu estou escrevendo, eu sei o que eles estão intuindo. É um motivo da gente ir buscar lá dele, tem que buscar lá da gente. Alexandre é o último. Aí a gente passa para o próximo. Marco é o último. Oi, Luiz, eu sou o Marco. Na verdade, o meu comentário é até por o nosso congresso nosso encontro é um pouco diferente da maioria, a gente permite uma discussão para valorizar o conteúdo, né, o trabalho que o expositor fez e para trazer contribuições também que eu acho que valorizam. Uma delas, a sua preocupação foi fazer um confronto entre a leitura de Sócrates e Platão e trazer e comparar isso com o Espiritismo. Quando você se refere ao Espiritismo, eu verifiquei, inclusive nas suas respostas agora, que você cita algumas fontes que eu questiono se elas são espíritas ou não, em alguns autores que você cita. E até alguns autores reconhecidamente populares do movimento espírita, não quer dizer que tudo que eles falam representem no Espiritismo. Então a minha questão é se o que você chama de Espiritismo está baseado em Kardec como fonte principal, ou você está se servindo também de informações de autores como Batelli, por exemplo. Eu não considero, ele tem muita informação interessante, só que tem informações bastante questionáveis. Quando você faz essa menção para trazer justificativa na sua argumentação, você não considera que você está expondo ou se deixando de alguma maneira vulnerável a um questionamento sobre o que é Espiritismo, do seu confronto do trabalho que você está fazendo? Como é seu nome? Marcos. Eu concordo, gênero, número, grau e outros adjetivos que o senhor está falando. Sobre o Barcélio, eu não sei nem pronunciar o nome desse moço, a FEB já fez um trabalho sobre as obras dele. O senhor conhece? Eu conheço, eu já estudei o Barcélio, inclusive ele e outros autores, mas não é o objetivo a gente questionar não é. Questionando a validação da fonte como representante da doutrina espírita. Mas o que nós temos Chico Xavier com mais de 400 livros, nós temos Divaldo, eu citei em termos de quantidade. Agora, eu acredito no Espiritismo, eu acredito no que Kardec trouxe, eu acredito no que Emmanuel fala através de Francisco Cândido Xavier, eu acredito nas palestras que o Divaldo tem me trazido, e é esse o Espiritismo. Agora, é o Espiritismo que eu entendo como o Espiritismo de Kardec. É esse o Espiritismo a que eu me refiro. Eu não sei se foi essa a sua pergunta. Qual o Espiritismo que eu me refiro? É justamente o meu questionamento é que o seu argumento de que é Espiritismo enquanto base teórica, ele não está sendo fundamentado de uma maneira que permita a alguém, seja espírita ou não, quando você perguntou se todo mundo aqui era espírita, independente de ser ou não, a nossa fundamentação ela deve ser com fontes que nós consigamos validar. O que nós consideramos espíritas ou não, isso é passível de questionamento se nós abrirmos isso, trazendo autores que não têm validação do próprio movimento espírita. Então, o meu comentário e a minha contribuição seria que quando se fosse trazer algum autor, seja na resposta, seja no trabalho, que a validação desse autor seja coerente com os princípios que nós estejamos defendendo. Porque só citar o autor não é justificativo. O argumento, quantidade de livros ou quem é que seja, não é isso que fundamenta o conteúdo doutrinário que está sendo discutido. É o que está sendo discutido e quais são as fontes de evidência daquilo que nós estamos argumentando. É nesse sentido. Eu agradeço muito a sua observação e vou tomar muito mais cuidado a partir de hoje. Ok, pessoal.